Como falar de traduzir a alma se a gente não falar de Freud? Freud, em 1886, ele era um neurocientista. Então, chegou alguns pacientes em seu consultório com algumas doenças que o laudo que era trazido não condizia com a doença. Muitos laudos nem davam nada. Então, ele começou a investigar toda essa história. E após um tempo de estudo, ele concluiu que algumas doenças que eram chegadas em seu consultório tinham realmente relação com a mente. E isso era um verdadeiro tabu. Como é que agora surge uma nova ideia em que doença é relacionada à mente? Porque doença tinha que haver com alguma coisa. Algum laudo ia trazer uma comprovação daquela doença. E aí, Freud, após 15 anos de tanta investigação, ele realmente comprova que as doenças, muitas que chegavam em seu consultório, era proveniente de doenças psíquicas. E como provar isso nessa época? Nossa, gerou muita confusão. E aí você hoje descobrir que a depressão é uma doença foi muito chão, porque muita gente dizia assim, isso é preguiça. Eu acredito que até bom pouco tempo era preguiça. E aí a gente vai descobrindo uma nova era. A era em que sabemos que doenças, realmente, muitas doenças é relacionada à mente. Isso cria um novo olhar. E aí a gente começa a entender que também os traumas que a gente vive lá atrás, algumas situações tristes que vivemos lá atrás, algum incômodo, pode também gerar algumas doenças. Por quê? O que é que a mente ela faz? Você vive aquela situação, o inconsciente ele vai guardar. Aparentemente, você às vezes nem lembra daquela situação, mas seu inconsciente ele vai lembrar. E sabe o que ele faz? Ele fala, grita através de doenças, através de sintomas. E é isso, exatamente isso, que a psicanálise vai investigar. O porquê dessa doença. Isso acontece porque você reprimiu, você não falou. E a sua fala vai fazer com que você ressignifique. Quando a gente descobre, porque o conhecimento é libertador, quando a gente descobre a causa, aquilo te liberta. E foi exatamente isso que Freud veio trazer, um novo olhar para a ciência. Claro que gerou muita confusão, muita gente não quis aceitar, mas hoje é fato inegável que realmente muitas das doenças que hoje chamamos de psicossomáticas, ela vem da mente, de traumas, de sofrimentos, das coisas que você guardou, de abusos sexuais, abusos de todas as formas. Isso vai acumulando dentro de você e uma hora aquilo vai explodir. E agora o que fazer? Você tem o que fazer. Falar. Mas falar para quem? Se eu não tenho ninguém para falar. Porque, infelizmente, a gente olha ao nosso redor, dificilmente você vai ter uma pessoa capaz de te ouvir sem preconceito. Dificilmente você vai ter uma pessoa capaz de te ouvir, identificar a situação e passar para você o que você realmente necessita
ouvir naquele momento para abordar essa situação. Eu conheço pessoas em que até me diz assim que não tem amigos. Muitas pessoas dizem isso para mim. Às vezes dentro de religiões, tem religiões que se tratam até minhas irmãs, meus irmãos, mas quando você olha ao entorno, não tem ninguém que possa te ouvir, te olhar, te acolher, entender a tua situação sem preconceito, sem intimidações. E aí a psicanálise ela faz tudo isso. Ela te acolhe, te abraça, ela consegue identificar o problema, passar para você com clareza, e aí é você que tem que ressignificar a sua história. Sem medicamentos, não precisa de medicamentos. Se precisar de medicamentos, a gente indica um psiquiatra, que ele sim é capaz de te medicar corretamente e você tem que voltar e continuar a fazer a sua terapia. Mas é muito interessante que as pessoas acham que tudo isso que viveu, que tudo que sofreu, eu já esqueci. Essas falas são bem interessantes, né? A gente acolhe, mas não é aceitável. Porque essas falas... E eu conheço muitas pessoas que dizem, eu não preciso de psicólogos. Algumas chegaram para mim e disseram, o meu psicólogo é Jesus. E essas pessoas, elas precisam muito de ajudas. Isso quer dizer que ela tem medo de falar no assunto, ela tem medo de se envolver de uma forma que venha isso tudo à tona e ela vai sofrer tudo de novo. E eu vou lhe dizer uma coisa, para que uma ferida ela seja curada, ela precisa ser raspada, colocada o medicamento para que ela venha criar uma nova pele. Uma pele capaz de suportar outras situações que virão. Porque na nossa vida vamos sempre ter situações novas. Mas o importante é a gente construir bases, entendendo os nossos limites, entendendo que a gente tem essa deficiência, e quando a gente entende que tem isso aqui, a gente evita muita coisa. Tudo que você evita hoje de falar, tudo que você tenta esquecer, tudo que você adia, coisas necessárias que hoje você poderia fazer, mas você adia por algum motivo, isso tudo tem reflexo lá atrás. E aí Freud também vai estudar sobre a infância até a vida adulta, que também gera influência, porque tem gente que acha que eu só lembro do sofrimento de hoje e esse sofrimento de hoje é o suficiente. Não. Coisas que você viveu lá na sua infância pode refletir na sua vida adulta. E tem estudos que relatam que desde o ventre, o que você vivenciou lá no ventre também tem impacto agora na sua vida adulta. E isso tudo tem que ser investigado. E é por isso que a gente também vai lá atrás, vai na sua infância. Me fale um pouquinho sobre isso, porque tudo tem relevância para a gente chegar a uma conclusão, fechar esse diagnóstico, fechar esse ciclo. Tudo tem que ser investigado. Aí as pessoas também me dizem assim, mas eu vou precisar de quantas sessões? Isso não se pode dizer, porque vai depender de caso a caso. O ideal seria que você fizesse aí para a vida inteira. Mas se tem um limite, mas vai precisar muito dessa escuta. E eu vim trazer
essas informações para vocês, porque tem muita gente que ainda não entende o porquê. Tem muita gente que prioriza tantas coisas como, eu vou viajar porque a viagem é uma terapia. Eu vou comprar roupa porque roupa para mim é uma terapia. E começa a adiar o inadiável. E aí, aquilo que você era para curar está sendo adiado e não está mudando a sua vida. E é por isso que você não sai do lugar, porque quando você volta desses passeios, você sente o mesmo vazio, porque está lá o trauma, porque está lá o sofrimento. O inconsciente, ele não vai esquecer o que você viveu. E eu retorno a dizer, vai ter um momento que ele vai jogar tudo isso para fora. Com ansiedades, com transtornos, com bloqueios, com tantas doenças psicossomáticas que podem ser evitados, mesmo você hoje não tendo diagnóstico de nada, mas alguma coisa na sua vida você sente que está errado. Tem situações em que você faz e diz assim, poxa, não era para eu ter feito, não era para eu ter falado. E você sempre repete a mesma situação. Isso também tem uma explicação. Isso também tem um porquê. E você precisa entender como você é por dentro. A aparência, ela é muito importante. Mas quando a gente começa a se descobrir por dentro, a beleza vai vindo de dentro para fora. E aí as pessoas vão olhar para você e vai dizer, poxa, você está diferente. Você agora está fazendo coisas diferentes. Mudou alguma coisa? Até na sua fala você vai ter mais força. Você vai se sentir mais seguro. Isso é muito importante. Então eu trouxe hoje essa pequena, é só um pouquinho de tudo que pode acontecer numa terapia, né? Tantas coisas que você pode se libertar e tirar tantos paradigmas, tantas coisas que as pessoas criam, tantos rótulos de que Deus é psicólogo, de que eu não preciso disso. Todos nós precisamos disso. É a saúde mental e a saúde física e principalmente espiritual. Andando e trabalhando juntos, você chega onde você quiser. O que você quiser fazer, você fará quando você começar a se descobrir. E eu repito, o autoconhecimento liberta, ele é transformador. Eu planto, vocês regam e Deus nos dará vitória. Deus abençoe vocês.